Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite, Goiás. Estamos chegando com mais um programa e ao longo da semana passada e desta aqui também, você sabe que em todas as noites em que a gente tem o programa, nós estamos acompanhando o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e de outros 7 réus do chamado Núcleo 1, núcleo principal do que eles consideram que seja uma trama golpista. Muito bem, no dia de hoje, o STF, Supremo Tribunal Federal, chegou ao final da apresentação das tendências de cada ministro. E a ministra Carmen Lúcia, que foi a quarta a votar, já ajudou a formar a maioria pela condenação de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus. Muito bem, depois houve o voto também do Zanin, que aí fechou o placar em 5-1, aliás, 4-1, com a Carmen foi 3-1. Então a gente vai querer discutir no programa de hoje o andamento desse processo dentro do Supremo Tribunal Federal, principalmente em relação ao próprio processo. Houve legalidade, não houve? Houve constitucionalidade em tudo que aconteceu lá dentro, como foi questionado ontem, por exemplo, pelo ministro Luiz Fux, que entende que não, que o que se deveria fazer era exatamente isso, que o tribunal se ativesse a discutir e a analisar apenas a questão constitucional. Mas no entendimento de Fux, dito ontem, ele acha que isso derivou para um lado que não é conveniente. Claro que hoje o reflexo veio imediatamente, né? Fux foi claramente isolado pelos demais companheiros que nem olharam para a cara dele durante as falas dos ministros votantes no dia de hoje. Muito bem, a gente vai falar então sobre esse andamento até agora. Ainda falta a dosimetria da pena, ou seja, há quantos anos cada acusado condenado terá que cumprir de pena. Isso deve acontecer ainda agora, depois da fala do Zanin. Ainda está falando do Zanin. E até amanhã, talvez, se use o tempo para fechar esse placar. Eu recebo com muito prazer no programa de hoje 2 operadores do direito, 2 pessoas que trabalham na área de direito, são 2 advogados que vêm para falar sobre essa forma utilizada pelo STF agora, sob o comando do relator Alexandre de Moraes. Ele seguiu o rito correto? Não seguiu? O STF seguiu o rito correto? Afinal de contas, Bolsonaro também deveria ter sido julgado exatamente por uma turma e não pelo pleno, não pelo plenário, como era até pouco tempo. Até pouco tempo atrás era assim, até 2024 era assim. Março mudou tudo. Muito bem, vou deixar as perguntas para que eles respondam tudo daqui a pouquinho. Começa apresentando, ele que já veio várias vezes aqui ao programa, advogado Bruno Pena, que até não se importa e acha bom até que a gente identifique o senhor em relação ao seu posicionamento ideológico. O senhor é da esquerda, não é isso? Sem dúvida alguma. Boa noite. Boa noite, Paulo. Para mim é sempre uma alegria estar aqui no seu programa. Sempre que você me chama, eu faço um esforço enorme para comparecer aqui pela pessoa que você é, pelo muito profissional que você é e pela história que você tem. Para mim é uma alegria muito grande. E eu queria só rapidamente lamentar um fato. Morreu ontem o professor Jupiano Cortez, grande advogado, foi sepultado hoje, eu não pude comparecer. Uma perda lamentável para a advocacia. E celebrar também um ato de heroísmo que teve hoje em Goiânia. O Burt Lancaster salvou uma mulher das chamas lá, colocou a vida em risco. O nome dele está em homenagem ao cineasta, né? Só para registrar esses 2 fatos. Obrigado pelo convite. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Eu agradeço também a sua presença e fico muito feliz quando o senhor vem também. Eu sei, a sua agenda é muito cheia, a agenda de advogado é assim, né? Uma hora está em Goiânia, outra hora está no Mato Grosso, outra hora está em Brasília, enfim. Mas eu agradeço muito, agradeço pelas palavras também, fico honrado. Também participando do programa, ele que já veio aqui ao programa também, ele que é advogado e advogado processualista, Vinícius Maciel, que também faz questão de dizer, eu sou de direita, é isso? Não há dúvida nenhuma quanto a isso, né, Paulo? Uma boa noite aos nossos telespectadores. A honra estar aqui mais uma vez no seu programa, que é um programa espetacular. Né? Uma pessoa que conduz com muita elegância, com muita altivez e com muita certeza aquilo que defende, não é? Com entrevistas espetaculares, um programa maravilhoso. E eu fico muito feliz pelo convite, estar aqui na presença sua e também do Bruno Pena, que é um grande advogado, que representa muito bem a nossa advocacia aqui no estado de Goiás. E o programa só tem o sucesso que tem graças aos senhores convidados, né, que a cada dia se alternam. E, aliás, eu quero incluir os senhores desde já num elenco que a gente resolveu formar a partir do momento que a gente falou, olha, está faltando opinião, né? Que, aliás, a imprensa, né, falta de uma forma geral,
muita opinião. E a gente vai ter opinião, claro que com cuidado na escolha dos convidados, para que essa opinião seja levada até você, telespectador, de uma forma respeitosa e que dela você tire o seu proveito pessoal. Você forme a sua própria opinião. Então, o programa não é exatamente de debate. Hoje, talvez seja, né, pela posição antagônica dos convidados. Eu tenho certeza que vai haver isso. E é bom, é saudável. Mas o programa não vai ser todos os dias de debate. Vai ser um dia de debate, vai ser um dia de entrevista, uma pessoa apenas vindo aqui da entrevista. Outro dia teremos 2 convidados que darão opiniões e não necessariamente terão que ser de alas distintas. Pode ser até de uma mesma ala, porque a gente vai alternando. Então, convido os senhores 2 para que voltem mais vezes, né, e a gente vai, digamos assim, refazendo as duplas. Né? Hoje os senhores estão juntos, mas em próximas oportunidades os senhores estarão com outros convidados também. Você, telespectador, é o nosso convidado também para a gente poder fazer esse programa e fazer dele uma coisa interessante. A sua participação é muito importante. Então, você pode fazê-la através de 2 formas. Primeiro, pelo WhatsApp, que já está aparecendo na parte de baixo da tela, 98200-3223. 98200-3223. Por favor, coloque seu nome e onde você mora para a gente identificar você pelo menos um pouquinho melhor. Você pode usar também o canal da TV Brasil Central no YouTube. Tá aparecendo também, youtube.com/TV Brasil Central. Lá você vai assistir ao programa também ao vivo e lá também você pode mandar a sua mensagem, a sua opinião sobre esse processo, enfim, o que você pensa sobre tudo isso que está acontecendo no nosso país e no mundo. Porque a gente vai falar também, aproveitando um lamentável episódio também lá nos Estados Unidos, que aconteceu com a morte do Charlie Kirk, que era um ativista direitista, muito próximo a Bolsonaro, e que foi literalmente fuzilado, vamos dizer, apesar de ser um tiro apenas de fuzil, mas ele morreu com um tiro por conta de manifestantes contrários à opinião dele. Né? E é uma coisa que choca, porque acontece lá, mas acontece aqui também. Esse cerceamento ao direito de opinião. Nós tivemos aqui recentemente também, no Paraná, um advogado que foi impedido de fazer uma palestra por plateia de estudantes, me parece da PUC, né? A gente vai confirmar isso, da PUC, estudantes que não admitem ouvir opinião. Quer dizer, isso é falta também de respeito, né? Falta de liberdade. Eu quero ouvir a sua opinião também, você vai ver tudo isso no Boa Noite Goiás, que já está no ar. Muito bem, já estamos voltando ao programa de hoje, então, falando mais uma vez, né, estamos acompanhando o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Ele e mais outros réus, mais 7 réus por enquanto, né, nessa turma. Mas está aqui o Bruno Pena, que é advogado, ele trabalha muito na área eleitoral, conhece bem o que é uma eleição, conhece bem o que é política e conhece bem as implicações, né, de você estar no meio da política, principalmente sendo político. Está aqui o Vinícius Maciel, doutor Vinícius, que é advogado processualista. Vamos lá então, correndo, apenas para a gente contextualizar, a ministra Carmen Lúcia proferiu o voto dela hoje à tarde e formou maioria pela condenação de Bolsonaro e dos outros 7 réus. Vamos pegar um trechozinho da fala dela para a gente entrar um pouco nesse clima. Vamos ver. Quanto ao réu Jair Messias Bolsonaro, presidente, eu também faço uma alongada motivação de tudo que foi computado, mas eu tenho por comprovado pela Procuradoria-Geral da República que Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. O procurador alegou que teria estruturado na propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos e seus representantes, a instrumentalização de instituições de Estado, a cooptação de comandos militares para a instituição das providências antidemocráticas de intervenção, planejamento de atos de neutralização violenta de agentes públicos, instigação das manifestações. Ele não foi tragado para o cenário das insurgências, ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de
articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção ou tomada do poder. Tá, o voto, né, da ministra Carmen Lúcia, interessante, ela que é tão comedida, tão educada, tão polida, tão recatada, ela não perdoou nos recadinhos que ela mandou. Isso aí, por exemplo, foi para a defesa de Bolsonaro, que havia dito, né, que Bolsonaro, no final, acabou sendo tragado, né, por essa história toda e não tinha nada a ver de culpa nele no envolvimento desse episódio. Mas ela falou também, por exemplo, um recado diretíssimo para o Fux, ao contrário de Fux, ela fez subentender isso, que ao contrário de Fux, ela sempre votou do mesmo jeito, né, até porque Fux anteriormente já havia votado de forma diferente da que ele votou ontem, né, inclusive julgando outros integrantes acusados, né, desse movimento do dia 8 de janeiro, ele votou de um jeito e ontem acabou votando de outro. Vamos lá então, opiniões dos nossos convidados. Vinícius Maciel, doutor Vinícius, advogado processualista. Como é que o senhor acompanhou esse julgamento até agora? Ainda falta a dosimetria, né? A pena a que a cada condenado será submetido. Como é que o senhor achou? Eu vou pegar as impressões de Fux para que o senhor diga. O senhor concorda com o que Fux disse, inclusive absolvendo Bolsonaro e todo mundo? Porque todo mundo não. Teve dois ali. Mauro Cid, por exemplo, ele manteve, né, a condenação e do outro também. O que o senhor achou desse processo até agora? Olha, no direito, toda vez que nós chegamos a um fato, seja no civil ou no criminal, nós na advocacia usamos uma situação chamada preliminar. O que seria preliminar para o telespectador compreender e entender? É o saber chegar, não é? Uma coisa é aquilo que você pretende, a outra coisa é a forma que você chega. E dentro do processo civil e processo criminal, há um rito pré-estabelecido, aonde se você não cumpre aquilo que há, embora você eventualmente tenha a razão no cível, ou seja, o autor no penal, é impossível você ser condenado quanto um quanto no outro. Chama a famosa preliminar. Sim. E no caso em questão, a gente separa também o mérito do caso. Então, se você tem o Bolsonaro e o grupo dele condenados por tentativa de golpe, insurreição, etc., aquela mar de crimes que hoje restou condenação contra ele, contra várias outras pessoas, antes disso tem um rito processual, entendeu, Paulo? Sim. Que é o que ontem, com muita aula professoral, o Fux demonstrou. Então, eu na condição de advogado, eu sempre separo o mérito, o Bruno bem sabe disso, para então ir para da forma. E eu consigo perceber, por exemplo, ontem o Fux colocou um ponto que é interessante, o documento dumping, né? Que é 70 terabytes. Quer dizer, para a defesa, acúmulo de documentos exato, que dificulta o entendimento da defesa. Para a defesa analisar em 5 dias. Eu não sei nem o que é 1 terabyte, imagina 70. Muita coisa. Não é? E se você tem um processo comuns, é normal um juiz de primeiro grau, caso o Ministério Público faça uma denúncia aleatória com uma série de documentos, o próprio juiz interferir inicial porque fica impossível para a defesa fazer a defesa devida. Sim. Então, é um ponto importante. Outros pontos, se você pega a própria competência do Supremo, ele fez alteração agora, recentemente, para legitimar o processo, está lá dentro, enquanto antes não correria com ele. Então, são coisas que chamam atenção que, no meu ponto de vista, não foi observado o processo legal. Claro, separando sempre do mérito. Tá bem. Doutor Bruno Pena, né? Também que avaliação o senhor faz para a gente começar essa discussão toda? O processo transcorreu legal, tranquilo? O senhor ficou satisfeito com o que viu, independente de preferências pessoais? Houveram excessos que eu já pontuei algumas vezes. Um deles é esse que o doutor Vinícius já pontuou. A defesa ela tem que ter as mesmas condições que os órgãos incumbidos da acusação. A paridade de armas. Paridade de armas. Esse é um princípio consagrado como a paridade de armas. O que acontece, Paulo? Às vezes a polícia fica assim, meses, trabalhando num caso, coloca no processo, a defesa tem alguns dias para se manifestar. Isso está errado, não precisa disso. Então, nesse ponto, o senhor acredita que, na interpretação de Fux, houve cerceamento da defesa? Eu não diria um cerceamento, houve uma dificultação da defesa, isso não é inegável. Por que eu digo que não há um cerceamento? Todo o material que estava ali era sobre todos os réus. Cada réu tinha o seu advogado. Não era necessariamente obrigatório ele estudar todos os arquivos, ele tinha que estudar aquilo pertinente ao cliente dele. Eu não sei se isso era possível de separar de forma adequada. De forma adequada. A dificuldade foi grande. Havendo os documentos, isso, desculpe interromper, mas só para o telespectador
acompanhar a sua explicação, os documentos que foram ofertados para a defesa fazer o seu trabalho, constava lá, por exemplo, acusação número 1. Isso foi dito ontem, inclusive, pela Valdinéia Ladislau, que é jornalista, fez durante 29 anos esse trabalho no Popular na área de Direito e Justiça. Então lá tinha, por exemplo, em vez de acusação 1, roubo de não sei o quê, estava lá, acusação 1, arquivo número 382-596-40. Quer dizer, você tinha que abrir arquivo por arquivo para saber o que constava ali dentro. Isso realmente dificultou, né? Não tem Senhores dúvida. são advogados. É um cerceamento evitável e desnecessário. Não precisa disso. Agora, por outro lado, para quem estava tentando um golpe de Estado, teve um julgamento dos mais democráticos. É bom lembrar que o senhor Jair Messias Bolsonaro, quando votou pelo impeachment da presidente Dilma, disse que o fazia em homenagem ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Foi condenado judicialmente por sessões de tortura. Se fosse na época da ditadura militar, uma pessoa tentando um golpe, estava no pau de arara, num porão de algum lugar desconhecido, tomando choque elétrico, e não teria um julgamento público como esse. Então, para quem estava defendendo intervenção militar, teve um julgamento democrático, na minha opinião, ainda que tenha havido alguns excessos. Sobre a questão do rito, eles foram julgados por um órgão fracionado do STF. O STF tem 11 ministros, são 5 na primeira turma, 5 na segunda turma e a presidência. Como a votação não foi unânime, teve uma divergência, que foi o voto do ministro Fux, ele ainda tem a possibilidade de manejar um recurso, que são os embargos infringentes. Os embargos infringentes, pelo regimento do STF, vai para o plenário. Então, esse não Desde que aceito pela turma, né? Não, eles têm que levar. Tem um Não, porém, eles têm que viu, levar. doutor Bruno? Até antes de vir para cá, eu procurei saber a respeito. Você tem o artigo 608 que trata a respeito desse embargo infringente. Só ele fala, havendo discordância total parcial, você entra com recurso que, de acordo com o regimento do tribunal, porque não é essa previsão no Código, vai para uma sessão ou iria para um órgão maior, né? No caso do Supremo, seria o plenário. Entretanto, a própria turma definiu que, salvo engano, que havendo embargo infringente, apenas se houver 2 votos divergentes, não 1. Então, de acordo com essa informação que eu tenho, feito pela própria turma, um julgamento, se tem uma divergência, não foi 2, portanto, não vai para o pleno. Ou, em tese, eles só teriam como manejar o embargo de declaração, que seria achar alguma omissão, contradição dentro do que foi julgado, para então protelar o trânsito em julgado, que é onde vem a prisão dos réus. Né? Quer dizer, aí a gente já avançou sobre o futuro da operação. Vamos guardar isso para daqui a pouco ainda. Falar um pouco sobre essa questão do julgamento. Porque muita gente criticou, né? Por quê? Lula, no tempo em que ele respondeu à ação, ele foi julgado na primeira instância. E agora Bolsonaro foi para a segunda. Porque Lula também já era ex-presidente, tanto quanto Bolsonaro. Só que aí teve uma mudança. E aí eu quero saber dos senhores se essa mudança foi por uma questão de conveniência, de quem teria sido essa conveniência, porque essa jurisprudência firmada pelo STF, ela ocorreu em 1999. E depois, em 2018, ela acabou sendo de alguma forma revisada e confirmada. Ou seja, uma pessoa que já tinha sido presidente, saiu do cargo, ela passaria a responder na primeira instância. Na primeira instância. Quer dizer, então prevaleceu isso, esse entendimento até 2018, quando foi reformada essa decisão. Só que em 2024, não tão longe assim, no dia 12 de abril, o STF mudou essa jurisprudência, dizendo que a pessoa que tinha sido presidente, tendo deixado de ser, mas respondendo ao processo, ela seria tratada como presidente, mas pela turma. Quer dizer, coisa que Fux, inclusive, condenou ontem, criticou ontem. Quer dizer, você está sendo condenado como presidente, por que então não havia esse tratamento também de ser julgado pelo plenário? Como é que o senhor viu isso? Só antes de uma explicação, me permita, Paulo, do assunto que a gente tratava sobre os documentos que a defesa teve 5 dias para analisar. Sim, me explica para a gente não perder o gancho, depois o senhor volta nesse assunto. Tá, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Foi um arranjo de conveniência, que houve que do nada, agora,
houve esse novo entendimento do STF no momento em que Bolsonaro, não custa lembrar, já era indiciado e já estava a caminho da forca. Essa situação, Paula, não começou, inclusive, recente, coisa de uns 3, 4 meses, que o Supremo reviu o entendimento, fazendo que permitisse com que o Bolsonaro ficasse. Ele já vem da época da própria denúncia lá dos fatos, lá em 2023. Porque naquela ocasião, o Supremo arvocou para si os processos, inclusive por uma distribuição feita direto, o Toffoli fez direto para o Alexandre de Moraes, alegando que pelo crime ter ocorrido dentro do Supremo Tribunal Federal, a despeito de serem cidadãos comuns que lá estavam, deveria ele julgar e não a primeira instância. Por que se faz isso? Nós temos também raciocinar nos bastidores como é que raciocina um juiz e, no caso, os ministros. Não há dúvida que se essas pessoas tivessem sido julgadas em primeiro grau, em remotos casos, talvez nunca ocorreria, de ter condenações de 17 anos. De colocarem eles como dispostos a dar um golpe de Estado. O que ficaria muito comum, o doutor Bruno Pena vai concordar, seria a condenação por patrimônio público, depredação, invasão, não o que o Supremo veio entender. Então, essas pessoas estariam até soltas, deveriam ter sido empresas. E os ministros, sabendo disso, puxaram para si. Quanto ao Bolsonaro, só coloco o seguinte, na época o relator dessa última decisão há alguns anos... Só para pegar esse último raciocínio do senhor, os ministros puxaram para si. Por quê? Puxaram para si por quê? Porque são zelosos em serem guardiões da Constituição ou houve um outro interesse qualquer por trás O interesse disso? é de surtir o caso como exemplo com que nunca mais repita no Brasil. Aí colocou-se as penas piores possíveis. Seria uma coisa didática. Não tenha dúvida. Colocar como exemplo. O exemplo para que eu não repetir mais no Brasil de forma didática. Então, se eu pego e coloco 17 anos, fica preso 3, você pega latrocida, você pega ladrão, você pega estuprador, você pega pedófilo, não fica esse tempo, não é? Você está com essas pessoas que estavam lá aleatoriamente, for depredar e estava pouco esse tanto de tempo, enquanto primeiro grau isso não ocorreria. Agora, perceba bem, na época que teve essa questão do foro privilegiado, foi até o Barroso relator, ele colocou que só ficaria no Supremo na alegação final, que queria como fosse o resumo do processo, tá, para juiz, e na fase de sentença. Fora isso, mesmo que estivesse no cargo, descia primeiro grau, não é? E aí, por que o Supremo reviu isso agora? Para evitar a discussão essa que nós estamos tendo nesse momento. Então, se eu passo a autorizar com que fiquem os políticos, não tem como a defesa argumentar isso, porque eu revi o entendimento. Portanto, eu vejo isso como casuístico apenas para atacar o caso em questão com eminência sobre Bolsonaro. Tá bem, doutor Bruno. Então, o que acontece? O Supremo já tinha firmado o entendimento a respeito do foro por prerrogativa de função, dizendo que não bastava a pessoa ocupar o cargo. Era necessário que o ato a ser analisado tivesse vinculação com o exercício do cargo. Então, isso serviu, inclusive, esse entendimento, para minimizar, por exemplo, a imunidade parlamentar. Quando o deputado dá uma opinião, ainda que no plenário, exercendo o mandato, se for, por exemplo, sobre a ex dele, alguma coisa que não tem relacionamento com o mandato, não está coberto pela imunidade material prevista na Constituição. Pois bem, para esse julgamento, qual foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal? O inverso. Se a pessoa praticou aquele ato, ainda no exercício da presidência da República, se os atos só podiam ser praticados durante o exercício da presidência, tinha uma relação direta com o exercício da presidência, seria competência do Supremo Tribunal Federal votar. O próprio Fux, no caso dos manifestantes do 8 de janeiro, mas lá por outra razão, lá foi mantida a competência do STF, porque o ataque foi diretamente contra o STF, também contra o STF, ele condenou mais de 600 pessoas a ser julgadas pelo STF. Sim, em que ele foi criticado pela Carmen Lúcia. Vamos lá, vou colocar telespectadores na participação também, começando pelo Miguel do setor Ana Clara. Ele diz o seguinte: opinião do telespectador, e a gente respeita, e essa história do direito à opinião, claro, imagina-se que seja verdade. Mas vamos lá. Alexandre de Moraes vem tomando decisões autoritárias e, na opinião do Miguel, desrespeitando a Constituição. O presidente do Senado, Alcolumbre, afirmou que não dará andamento a um processo de impeachment, mesmo que haja voto suficiente. Já disse que podia 80 assinar, que ele não colocaria em votação. E aí ele pergunta, quem é que responde, por favor? Nessa situação, o que é que pode ser feito legalmente? Não há nada a ser feito
além de assistir de mãos atadas? O senhor pode responder? Posso. O Constituinte ele estabeleceu uma atribuição ao presidente do Senado, que é o presidente de uma das duas casas do Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo, que é o de admissibilidade do pedido de impeachment. E é uma prerrogativa dele. Se ele quiser falar assim, não vou pautar, ele não pauta e não tem o que fazer durante o mandato dele, que é de 2 anos. E não importa a motivação. Não importa a motivação, porque é um juiz de admissibilidade político. Se fosse num processo judicial, seria completamente diferente. Foi a discussão, por exemplo, do impeachment da Dilma. O deputado, ao votar pelo impeachment ou contra o impeachment, ele não precisa motivar, como acontece nos atos judiciais. Ele fala, ou eu voto a favor ou eu voto contra. Tal como acontece, por exemplo, no tribunal do júri. O jurado não precisa motivar a decisão dele, ele vota sim ou não. Da mesma forma, o presidente do Senado. Tá bem, vamos lá. Carlos Júnior Canela. Noite maravilhosa. Bruno Pena, grande advogado goiano. Diz Obrigado. o Carlos. A votação da dosimetria já está finalizando. Aí eu peço a nossa produtora, a nossa coordenadora Heloísa Caos, que nos municia aqui sobre essas informações. Tá bom, Heloísa? Lucimar Souza de Melo. Achei ridícula a exposição dos juízes. Parecia um circo onde cada um queria parecer mais que o outro. Triste corte, diz a Lucimar. Foi isso mesmo, doutor Vinícius? Tem um ponto interessante aqui que o Bruno falou a respeito lá com o presidente do Senado, né? Primeiro ponto, a gente tem que deixar claro que a questão da política se dá muito por conta dos vários processos que os senadores têm dentro do Supremo. E como é que funciona no bastidor? Se você der andamento na anistia, aquele seu processo sai da gaveta. É assim que funciona. Logo, como eles têm diversos processos que são julgados pelo Supremo, eles ficam com medo e ficam intimidados para não dar andamento. É o famoso rabo preso. É assim que funciona. Na prática, é essa. Agora, a respeito vou pegar como, por exemplo, a CPI, não é? Chegou-se ao entendimento no próprio Supremo, se a minoria compôs e ela já tem a quantidade mínima para com que seja aberta a comissão de investigação, não cabe mais ao presidente negar. Se entra com mandado de segurança, o Supremo dá liminar para então ter a CPI. Pegando de forma analógica, por isso que eu falei a respeito de processo, para entender, os ritos, isso se assemelha à questão da anistia. Me parece que já passou a quantidade de assinaturas da quantidade mínima para que ela seja aberta, não é? O rito de impeachment. Então, logo, se você deixar esse poder na mão do presidente, isso se torna abusivo, assim como na questão da CPI. Então, em tese, caberia um mandado de segurança do próprio Supremo, diante da minoria já alcançada, para com que ele autorizasse a abertura de impeachment contra alguns dos ministros dele. Eu faria isso se fosse advogado de algum parlamentar, para provocar essa discussão, para provocar esse mal-estar entre os dois. Entretanto, não fizeram ainda. Tá bem. Vamos lá, mais telespectadores. Bruno Almeida. Ótimo programa, Paulo. Estou adorando esse novo formato. Obrigado, Bruno. E a gente quer isso mesmo, opinião de todos aqui no estúdio e você em casa também. Vamos lá. Não colocou o nome, mandou mensagem pelo YouTube. Ótima noite para todos vocês. Abraço de Uruaçu, Goiás. Amo o seu jornal. Obrigado. Você de Uruaçu e todos, né, de Uruaçu e todos do interior. Sérgio Vieira também assistindo, gostando. E eu quero que você participe dizendo exatamente o que é que você está pensando, não só do programa, mas principalmente da nossa política. Vamos lá, vamos correr, porque metade do programa já foi embora, só para os senhores saberem. Olha, já foram quantos minutos? 29 minutos. 30 minutos praticamente. A gente tem 1 hora. Vamos lá, correndo. Ministro Cristiano Zanin acompanhou o relator Alexandre Moraes e votou confirmando a condenação de Bolsonaro e outros réus. Vamos ver. De modo que com essa apresentação do voto, concluo, né, que estou acompanhando integralmente o ministro relator Alexandre de Moraes para julgar integralmente procedente a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Esse é o voto. Esse é o voto, quer dizer, ele assinou embaixo, né? Alexandre Moraes escreveu ele só de acordo, né? Como é que é? De acordo com o relator, mas tem concordo. Enfim, qualquer que seja a frase, ele assinou embaixo. Mas vamos lá, agora falando do lado político, bem rapidamente, que eu tenho que chamar um outro VT, doutor Vinícius Maciel. Do lado político agora, o senhor diz claramente que representa a direita, o senhor é simpático à direita. O que é que vai ser da direita com o Bolsonaro preso?
O Bolsonaro representa um aspecto da direita, ele não é a direita como o Lula é a esquerda. Se você pega a esquerda, o Lula morre, a esquerda não tem mais ninguém, ela acabou. Do lado da direita, não. O Bolsonaro, tem Tarcísio, tem o próprio Caiado, você tem Ratinho Júnior, não é? Você tem o Zema, você tem diversas pessoas, políticos preparados para substituí-lo. Então, a preocupação particularmente minha quanto a isso não é maior. Não traz nenhuma divergência ou falta de sono. Não, pelo contrário. Quem tem que se preocupar é a esquerda. O Lula morreu, ela acaba. Tarcísio de Freitas já botou olho gordo nessa história, olho grande, aliás, nessa história. Ele está se apresentando agora declaradamente a partir daquela manifestação do 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo, fazendo críticas, inclusive, a Alexandre de Moraes, ao STF, etc. Agora ele se lançou de vez. E os outros pré-candidatos, evidentemente, cada um com seus interesses, também haverão de se apresentar. Vamos esperar para ver o que pode acontecer. E um desses pré-candidatos nesse momento é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que publicou agora há pouco uma nota nas redes sociais dele, e a gente tem as imagens aqui. Ele disse o seguinte: era mais uma vez, lamento profundamente a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Digo mais uma vez, porque essa condenação já havia sido, de certa forma, antecipada. Primeiro, quando ele foi negado o direito de se defender publicamente. Depois, quando até o seu direito de ir e vir foi restringido. Entendo que o julgamento deveria ter ocorrido no pleno do Supremo, onde a totalidade da Corte poderia se manifestar e as diferentes interpretações sobre o caso seriam devidamente debatidas. E não apenas em uma turma com 5 ministros. A nota continua, vamos lá para a próxima página. Reafirmo, diz Caiado, contudo, minha defesa da anistia a todos os condenados em razão dos acontecimentos de 8 de janeiro, por uma questão de pacificação nacional. A decisão do Supremo não encerra esse debate, tampouco a polarização extrema que divide o país. Fui o primeiro a me posicionar e reitero, se tiver oportunidade de chegar à presidência da República, assinarei a anistia assim que tomar posse. Somente dessa forma poderemos alcançar a paz necessária para construir um governo de conciliação com foco no futuro, dedicado a enfrentar os problemas reais do brasileiro e a promover o verdadeiro progresso para a nossa gente. Está aí a posição de Caiado, reafirmando, né, que caso chegue a presidente da República, ele vai, primeiro ato, dar anistia a todas as pessoas envolvidas nesse 8 de janeiro. Vinícius Maciel, você é de direita, você mantém um relacionamento permanente com pessoas, com políticos de direita. Como é que você sente essa questão da anistia? A direita está realmente entusiasmada ou não tem certeza ainda de que vai conseguir colocar isso em votação lá no Congresso? Eu vou dizer uma coisa para você, Paulo. E eu fico muito chateado, muito triste com condenações de 17 anos para cidadãos comuns que lá estavam, pegos como se fosse numa rede. Você jogou uma rede, quem estava ali já é golpista, indiferente se a pessoa quisesse estar ali apenas para depredar o local. Então, eu vejo com muita injustiça, como, por exemplo, aquela moça por ter passado um batom na estátua da Justiça, pegar 17 anos de cadeia, quando teve outras ocasiões, manifestação do MST, etc., de índio, fizeram outras coisas também com a mesma estátua e não houve nada. Nada. Então, eu separo muito bem essas pessoas que lá estavam, suas paixões, suas convicções políticas, pegarem penas tão absurdas, destruindo famílias, pessoas comuns como eu e você, etc., que infelizmente estão presas, tá? Agora, relacionado aos líderes, eu vejo outro lado. E quanto à anistia, o que eu quero dizer? Se você pega os políticos da esquerda cabeça, eles foram presos na época da Revolução, era assaltante de banco, era ladrão, era assassinato, não é? Era atentado à bomba. Foram todos anistiados. Sequestro, foram reabilitados e ascenderam a diversos cargos políticos ao longo do Brasil, não é? E agora você tem o lado do Bolsonaro, que o Bruno cita a respeito da história por conta de Ustra, não é? E agora também busca anistia. Então, do mesmo modo que o que dá em Chico tem que dar em Francisco, eu tenho comigo que também tem que ser anistiado por conta dessa perspectiva, tá? Mas eu vou mais além, mais além. A pacificação política que nós deveríamos ter no Brasil, que eu gostaria de vê-la ocorrendo, ela se daria tirando o Bolsonaro e tirando o Lula.
São dois indivíduos que trazem muitas paixões, trazem muito ódio e trazem uma situação permanente de conflituosidade. Então, seria importante para o país se houvesse uma humildade recíproca dos dois lados, deles saírem e deixar com que outros entrassem no lugar deles para então zerar o jogo e começar de uma forma sem estresse. Ok. A pergunta que se faz é a seguinte: anistia traria paz ao Brasil, doutor Bruno? A história responde. Todas as vezes que houve anistia no Brasil, não houve paz. Hoje, a gente vai completar, no dia 15 de novembro de 2025, 36 anos de democracia, se a gente considerar as eleições de 89 para cá. Eu que não tenho tanto tempo de idade assim, tem mais tempo de vida do que o Brasil tem de democracia. E vai ser um dos maiores períodos democráticos. De 89 para cá foi 36 anos, veio a Revolução de 30, interrompeu, depois em 64 interrompeu de novo. Então, a nossa democracia ainda é uma democracia frágil. É uma democracia frágil. Teve golpe militar em 1889 para a proclamação da República, veio a anistia. Depois os militares que foram anistiados participou do próximo golpe, os que foram anistiados participaram do próximo golpe. Então o que vai pacificar o Brasil não é anistia. O que vai pacificar o Brasil é a maturidade política, da pessoa saber que ela pode divergir sem se agredir, odiar, discordar sem odiar. Por exemplo, o que aconteceu agora nos Estados Unidos é um absurdo. A pessoa por causa de uma opinião vai lá e mata a outra. Como acontece no Brasil, que às vezes no futebol a pessoa mata a outra. Então eu sou contra a anistia porque precisa se dar um exemplo. Que tentativa de golpe é algo que não cabe mais nesse país. Tá, o senhor falou sobre essa morte, né, que aconteceu ontem nos Estados Unidos, do Charlie Kirk, que é um ativista político. Vamos pular já, tá bem? Azaf, né? Vamos na 9. Ativista político conservador americano, morreu após ser baleado em um evento na Universidade de Utah Valley, nessa quarta-feira. Kirk tinha 31 anos, era conhecido por conduzir debates ao ar livre em universidades dos Estados Unidos. Ele liderava um grupo de estudantes, olha ele aí, e a imagem é forte, claro, a imagem foi até embaçada para não impactar tanto, mas muita gente já assistiu essa imagem com certeza. E ali, uma plateia enorme, né, de pessoas que queriam ouvir. Tá? E ele ao lado do presidente Trump, ele foi um grande colaborador de Trump, inclusive ligado à juventude, né, que apoiou Trump, ele conseguiu mobilizar a juventude em favor de Trump. Repetindo as imagens aí, ele estava debaixo de uma tenda e o atirador, pelo que se fala até agora, o atirador estava a uma certa distância e desferiu o tiro de um fuzil. As informações dizem, inclusive, que o FBI chegou a deter um suspeito, mas que depois foi liberado depois de ser ouvido. Ainda não se tem a identidade correta dele, pelo menos até a hora que a gente entrou no estúdio. Se tiver, Luiz, me passa, por favor. Mas, enfim, intolerância, né? Intolerância em relação à opinião divergente da gente. E aí eu aproveito esse gancho para emendar com outro assunto também, que é de um caso que aconteceu aqui no Brasil. Dentre tantos outros, né, esse caso aconteceu aqui no Brasil, que é cadê? O Cicchini, está aqui. A lauda 12, que é um advogado, né? Jeffrey Cicchini e o vereador de Curitiba, Guilherme Kilter, do Partido Novo do Paraná. Eles foram expulsos da Universidade Federal do Paraná por estudantes que se opunham à participação deles em uma palestra sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal. A gente tem imagens aqui para a gente conferir o contexto disso tudo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o advogado Jeffrey Cicchini e os vereadores de Curitiba, Guilherme Kilter e Rodrigo Marçal, foram hostilizados ao tentar realizar o evento na UFPR. Eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho pra onde ir. Olha lá, ó, eu tô preso. Cicchini e Kilter foram convidados por estudantes da Faculdade de Direito para realizar a palestra, que foi inviabilizada por militantes de esquerda. A situação foi bastante criticada por deputados em Brasília. Durante quase 2 décadas, a esquerda, através desse sistema que está aí, implantou professores dentro das universidades para mostrar o lado da esquerda, para implantar destruição de família, liberações de drogas e tantas outras porcarias que existem de valores incorretos de vida.
Aí quando uma pessoa que quer falar da questão de valores corretos, falar da direita, falar do conservadorismo, ela se torna proibida a entrar dentro de uma universidade para que possa falar, para que possa levar um outro lado da história, para que a juventude possa ter acesso a isso. Isso mostra que as universidades estão completamente cooptadas, antidemocráticos, impedir pessoas de direita, né? Ele estava indo lá como professor, de dar uma palestra. É um absurdo, é revoltante. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, também criticou a atitude dos acadêmicos. Impedir que alguém só porque é de direita, porque é conservador, fazer uma palestra, isso é o cúmulo da intolerância. Aqueles que se dizem defender a democracia são os primeiros a atacá-la. Um lugar de ambiente plural, que se respeita a todos, democrático, demonstra que a esquerda sempre é hipócrita, intolerante. Sobre esse assunto, eu procurei também alguns deputados de esquerda, como, por exemplo, Sâmia Bonfim e também o deputado federal Tarcísio Mota, ambos do PSOL, mas eles não quiseram gravar entrevista sobre o assunto. Eu cheguei a enviar vídeos do ocorrido para a assessoria de Sâmia Bonfim, que disse não ter conhecimento do ocorrido, mas não tive sucesso. Sim, vamos lá. Estão aí, né, 2 casos de intolerância, um lá nos Estados Unidos, outro aqui. Mas tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui, isso acontece com muita frequência, lamentavelmente. O que é que a gente pode esperar do doutor Vinícius Maciel, que é advogado processualista? O que é que está acontecendo entre direita e esquerda? A radicalização está se acirrando cada vez mais? E quem que está perseguindo mais? É a esquerda que persegue a direita? Ou é a direita que persegue a esquerda? Ou ambas se perseguem? Vamos pegar só os últimos mortos pela esquerda. Tem o Kirk, ontem, né? Que ia nas faculdades dos Estados Unidos para falar a respeito do conservadorismo, pensamento de direita. Um ativista de esquerda o matou, inclusive na bala, tinha símbolos do movimento LGBT e símbolos do movimento antifascista. Tá? Isso o FBI divulgou hoje mesmo. Tentativa de homicídio contra o Donald Trump, ano passado. Tentaram matá-lo na mesma circunstância. Mataram este ano o Uribe, candidato a presidente da Colômbia, senador. Foi assassinado de direita, estava líder nas pesquisas. E tentaram matar o Bolsonaro. Isso são exemplos recentes a respeito do que a esquerda faz com a direita, não na intenção de debater ideias, sim de matar nós da direita. Mas a direita, ontem, Paulo, não faz a mesma coisa, doutor Bruno? Só para concluir, ontem, por exemplo, o próprio Nicolas foi ameaçado de morte. Hoje estava com a Polícia Federal. Também integrantes da extrema esquerda ameaçando ele. E hoje ainda nós tivemos um indivíduo, ontem, uma menina estagiária de um órgão público federal dizendo que o Fux deveria morrer. Ela foi demitida. Então você percebe o nível que tem, Paulo, no seguinte sentido. A esquerda, ela não tolera o debate. A esquerda está perdendo os espaços dela, ficou louca e simplesmente mata os membros da direita. Então hoje, quem representa o perigo para a democracia ocidental chama-se esquerda, porque se você diverge, você morre. É sim, doutor Bruno? Obviamente que não, e a história está aí para comprovar. Durante a ditadura militar de direita nesse país, defendida pelo maior expoente da direita. Mas tem exemplo atual? Que é o Jair Bolsonaro. Tem exemplo atual? Tem exemplo atual. Teve um militante do PT assassinado no Paraná com a camisa do Lula no aniversário dele. É um exemplo atual. Agora vamos ao passado. Tem político? Político, foi lá, entrou no aniversário dele, foi lá e matou. Candidato à presidência da República, aquele indivíduo lá, o Kirk, explodido a respeito da política. O presidente está na Colômbia. Tem alguém nesse nível? O Kirk foi vítima daquilo que ele defendia, que é o armamentismo da população. Se a população não pudesse comprar um fuzil nos Estados Unidos, talvez hoje eu estivesse vivo. Embora tenha sido um ato lamentável. O que aconteceu nessa Universidade do Paraná é um ato lamentável. A universidade tem que ser um ambiente de debate. Agora, quem mais matou no Brasil, quem mais matou no mundo, foi a direita, que teve ditadura na América Latina inteira, perseguia, sequestrava, estuprava e matava pessoas, seja de esquerda ou não, apenas por discordar. E temos exemplos aqui de Goiás, como Marco Antônio Dias Batista, com apenas 14 anos, é um desaparecido político da ditadura militar. Sim. Se você pega o Bruno, ele coloca, doutor Bruno, coloca a respeito de fatos ocorridos no período revolucionário na América Latina. Do mesmo jeito que a direita matou
fez o que ele está alegando, a esquerda fez também, não é à toa que foram anistiados, tá? Então não havia santinho naquela ocasião, não havia. Agora vamos trazer para o contexto de 2025. Lá na Colômbia, tem restrições de arma, país governado pela esquerda há muito tempo, inclusive no momento, o Gustavo Petro, ontem, junto com o Lula, diz que deveria legalizar a cocaína na América Latina para preservar a Amazônia. O Lula estava junto, não ele que falou, mas ele não discordou. Não é? Então, quem governa hoje é um membro da esquerda e um candidato líder da direita foi assassinado no local que tem controle de armas. Foi o presidente da esquerda que matou o outro? Não estou dizendo isso, Bruno. Então não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o quê? Um candidato da direita, líder nas pesquisas, senador, foi assassinado num país com controle de armas, que é, no caso, a Colômbia, que se semelha à questão brasileira. Agora, atribuir porque tem a arma é como se você falar que teve um acidente porque tem carro, tem pedofilia porque tem internet. Não é por isso. Para tirar a distância, sim, Bruno, houve simplesmente um ato de ódio repugnante, feito por um integrante da extrema esquerda, que não admite o debate, ainda feito dentro de uma universidade, que é um espaço acadêmico que, em tese, deveria incorporar todos os aspectos políticos. Trazendo para o Brasil, perceba, ontem a menina desejou a morte do Fux. O Bolsonaro desejou a morte da Dilma. Aí você perceba, se você pega a respeito desse tipo de comportamento, então você tem dois lados. Mas aqui quem é que está concretizando as ameaças? É a esquerda. A esquerda. A esquerda está matando. Então, para concluir, Paulo, a faculdades hoje, a direita não tem espaço porque a esquerda não aceita. E eu questiono a que ponto chegaremos, considerando que o que ocorre nos Estados Unidos repete no Brasil. Tá bem, a intolerância, né, é uma coisa visível a olho nu. E se a gente for parar para analisar as imagens e os bastidores dessa sessão do STF no dia de hoje, principalmente, você vai ver que a intolerância também existe lá. Porque a forma como o Luiz Fux foi recebido hoje foi claramente de intolerância. Ele foi isolado pelos demais companheiros por causa do voto dele ontem, votando pela absolvição de Bolsonaro e de todos os outros réus, de outros réus. Quer dizer, é intolerância, ou não é intolerância? Quer dizer, um não tem que respeitar a opinião do outro. O senhor está aqui discutindo, divergindo e tal, mas eu tenho certeza que os senhores se respeitam. Quer dizer, agora, acontecer publicamente, que isso foi publicamente, estava sendo transmitida a sessão para o mundo inteiro, né, pela internet. Quer dizer, os outros ministros fazendo o que fizeram com o Fux hoje, quer dizer, foi uma intolerância com a opinião do Fux. Se eles querem que a deles seja respeitada, não teriam que respeitar a opinião de Fux também? Eu não vi, assim, um desrespeito à opinião dele. Não, eles viravam, visivelmente eles davam as costas pro Fux. O corpo fala, né? O corpo falando. Até porque foi um voto muito longo, né? E um dos votos... Hoje? Sim. Hoje. E um dos votos mais contraditórios da história. O Fux era... Mas é opinião. A opinião não tem que ser respeitada? Tem, mas aí ele teria que pelo menos justificar sua própria opinião. Mas o demorou Moraes... 13 horas fazer isso, né, Bruno? Não, mas o que eu estou falando é o seguinte, em todos os casos ele votava pela condenação. Nesse processo ele votou pela condenação do ajudante de ordens. Vota pela absolvição de quem tinha autoridade para dar a ordem. Seria o mesmo, Paulo, hoje é 11 de setembro, que o tribunal condenasse o piloto do avião do 11 de setembro e absolvesse o Bin Laden. É um voto que não tem uma sequência lógica com o histórico jurisprudencial do ministro Luiz Fux, com todo respeito. Ele poderia ter justificado. Falando assim, olha, gente, eu votava de um jeito, refleti, mudei minha opinião. Da agora para frente eu vou votar de outro jeito. Mas tem que falar isso? Porque os precisa para a gente saber como vai ser a postura dele. Fazem isso. Tudo bem, está errado. Não, a gente precisa saber o que esperar do judiciário. Agora, o que não pode ter é um garantismo de conveniência. Quando é amigo meu, eu sou garantista. Quando eu não conheço, quando é inimigo, eu sou punitivista. Isso não pode ser aceito no judiciário. Tem um ponto. Não é o que acontece? Tem um ponto não aí. É o que acontece? Com essa gravidade tão explícita, eu nunca tinha visto. Ô, Paulo, é muito comum um juiz receber uma denúncia e depois absolver. Porque, em geral, inclusive, as decisões que recebem a denúncia são até copia e cola, tá? No caso em questão, obviamente não, mas no primeiro grau, o Bruno sabe o que eu estou falando, tá? E depois o juiz, ele até absolve. Então é normal, porque ele recebeu denúncia e agora está absolvendo. Porque recebeu, porque condenou, né? Em todos os outros casos. Aí, chegando nesse ponto. Aí você pega o Fachin na época do Lula. 5 anos de ações, de recursos, embargo. O Fachin sempre mantendo o indeferimento de todos os pedidos do Lula. Até que ele voltou e passou a deferir. Então, se você pega e criticar o Fux por isso, o Fachin ajudou o Lula.
já que o Ajudou, Fux, não, negou tudo. já que não, depois ele passou a definir. Sim, mas tinha negado isso que eu tô tudo, falando, indicado pelo isso que eu PT. acabei de falar. Fachin ficou anos negando tudo, E de depois? repente passou a definir tudo pro Lula. Depois que Pois ele é. foi vencido. Então, nestas circunstâncias, eu não posso pessoalizar pro Fux dizer que ele foi fora da curva, não. Esse é o comportamento de juízes ao longo O do Fux, Brasil. inclusive, foi indicado pelo PT. Claro, então veja. Pela independência, então votou veja. pela absolução do Não, Bolsonaro. mas você não está tentando desviar o assunto. O que eu quero colocar? O Fachin ficou anos indeferindo tudo. De repente passou a deferir pro Lula. Então, se o Fux condenou a série de pessoas e agora reviu o entendimento, o Fachin fez uma coisa. Então faz parte do jogo, faz parte da discussão. É o problema. Volta e meia, juiz fica inibido. O Brasil não tem segurança jurídica. Entenda bem. É casuístico da forma geral as coisas que estão. Nós estamos tentando buscar isso do jeito que o direito americano tem, que você tem certeza do que vai ocorrer no futuro. Mas não. Aqui o que rege é o poder político Dias antes, nas o decisões Fux condenou judiciais. um cara que roubou um desodorante. Entendeu? É isso. Agora, intolerância... Aí tem que verificar, Bruto. Você fala com isso de desodorante, isso aqui é reincidente. Não é apenas um desodorante. Às vezes o cara já fez isso 30 vezes, 20 Tudo vezes. bem, eu só quero entender isso qual tem que é a ser posição observado. dele, se ele é Tem que garantista ser ou se ele é observado. punitivista. Não é Somente. esse garantismo hiperbólico que você tenta comparar a respeito de um desodorante. Devido a vez chegou lá, um desodorante, beleza, não vai ter condenação. Mas ele furtou 30 vezes, 40 vezes. Então tem que ser condenado mesmo, porque virou uma E quem profissão. tentou golpe tem que ser Virou condenado uma profissão. também. Tá bem, vamos lá, o tempo está acabando, eu preciso registrar telefonemas de telespectadores. Mas só para finalizar essa questão de intolerância, ela não se reflete também, não se mostra também, por exemplo, no que está acontecendo agora. Bastou Tarcísio de Freitas botar as asinhas de fora lá em São Paulo em 7 de setembro e ele está sendo vítima de uma avalanche de denúncias, de irregularidades, etc., ao ponto de, nessa semana, o PT e o PSOL terem protocolado um pedido de impeachment do governador do estado de São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas. Eles alegam que ele cometeu um crime de responsabilidade e citam a viagem que ele fez a Brasília durante essa semana em que o STF julgava o ex-presidente Bolsonaro. Um dos motivos apontados pela oposição é que a ação de Tarcísio em Brasília para articular a proposta da aprovação de anistia a Bolsonaro afronta a Constituição. Quer dizer, o cara não pode viajar para defender uma coisa que se julga no direito de defender. Não é intolerância demais, não, doutor Vinícius? Veja bem, a esquerda Tudo é utiliza... motivo para você derrubar o adversário. A esquerda, veja bem, tanto a direita quanto a esquerda tem um monte de assessor, tem uma verba de gabinete violenta, portanto você contrata advogados. Então os políticos de direita têm que aprender a fazer como a esquerda, judicializar tudo. Olhou torto, processo. Pisou torto, processo. Era para almoçar meio-dia, foi meio-dia e 15, processo. Para aprender a dar trabalho para o outro. E Isso para gera gastar desgaste. com advogado também. E também que é para gastar com bem-vindo. advogado. Isso gera desgaste, entendeu? Veja bem, obviamente, faz parte do debate político o papel que o Tarcísio está promovendo a respeito do Bolsonaro. Não existe nenhum problema quanto a isso. Ele pode fazer o que está fazendo e é direito dele fazer. Aí judicializa. E aí vem a notícia e daqui a pouco o leigo entende que ele está fazendo errado porque a notícia divulgou nesse sentido. Então o que eu quero dizer? Óbvio que não está errado. Mas eu reclamo aos políticos de direita, peguem os seus advogados, processem os políticos da esquerda, à torta e à direita. Como eu falei, se era para almoçar meio-dia, começou meio-dia e 15, processe, dê trabalho para eles. Tá bem, deixa eu abrir espaço aqui para falar também do trabalho da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, para onde consta a TV Assembleia pertence, né? A TV Assembleia pertence à Assembleia. E são parceiras, né? A TV Assembleia com a TV Brasil Central. E hoje, aconteceu agora à tarde, um evento muito interessante, porque estão celebrando o primeiro ano do Instituto Iris Rezende Machado. E reuniu muita gente, eu estive lá, reuniu muita gente ligada aos governos de Iris Rezende para prestigiar essa instituição que vai preservar, que na Casa de Vidro, você vai ver na matéria, na Casa de Vidro está sendo colocado ali esse Instituto Iris Rezende com a finalidade de reverenciar a memória desse que foi um dos grandes políticos do estado de Goiás. Essa iniciativa foi do presidente Bruno Peixoto. Uma solenidade marcou a comemoração do primeiro ano do Instituto Iris Rezende. Com entrega da mais alta honraria do Poder Legislativo goiano, a medalha Pedro Ludovico Teixeira. Homenagem aos que ajudaram a construir Goiânia e Goiás ao lado de Iris.
e com o anúncio de uma nova comenda. E sabendo do carinho que Iris Rezende tinha por Pedro Ludovico, nós vamos instituir, com a mesma semelhança, com a mesma importância, a comenda Iris Rezende Machado. A solenidade virou celebração. Na tribuna, deputados, amigos e companheiros partidários compartilharam memórias e aprendizados. Iris Rezende representa para nós não só os avanços que Goiás teve na infraestrutura, mas de como lidar com as lideranças, principalmente no interior, um homem dedicado à ação política, né? A sua história é maravilhosa. Fez parte da história de vida da deputada Rosângela Rezende. A sessão solene que a Ana Paula nos trouxe, presenteando para falar do Instituto Iris Rezende, trouxe uma multidão de pessoas que tem muitas histórias com Iris. Eu quis demonstrar da minha família, em homenagem a ela, ao Cristiano, ao Adriano e todas as pessoas que vivenciaram a vida do Iris Rezende Machado como uma tradição, como um legado, como herança e como um sorriso largo. Ao longo dos anos, esteve ao lado de amigos, compartilhando o trabalho e a vida pública. Eu tive a felicidade de conviver com o Iris durante quase 40 anos. E te confesso que as minhas ações hoje refletem tudo aquilo que aprendi dessa convivência que tive com o ex-governador, ex-prefeito, ex-ministro Iris Rezende. Iris amava contar histórias e em cada uma delas sempre havia um ensinamento. O Iris Rezende foi o nosso professor, nosso mestre. Muitas gerações de políticos cresceram e sob a batuta do Iris Rezende, as orientações, os conselhos do Iris Rezende. Então, é uma pessoa que nós temos que sempre tá na nossa memória. Bruno Peixoto iniciou sua carreira política se inspirando em Iris Rezende. Foi seu líder na Câmara Municipal de Goiânia. E ainda nos dias de hoje, já como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, baseia muitas das suas decisões nos ensinamentos que teve com Iris. Estava com o Iris no carro, nós estávamos indo para um evento na região noroeste. E um espetinho na porta, cheio de mesa e cadeira. E uma música ali, o pessoal se divertindo, todo mundo alegre, era uma quarta-feira. E o Iris olhou para mim e falou: Bruno, tá vendo isso aí? Eu falei: tô. A gente que está na vida pública, a gente tem que observar a felicidade do povo. Não é criar problema para eles. Isso aí é um exemplo de felicidade. Todo mundo alegre, se divertindo, comendo um espetinho na calçada. E isso me marcou sem sombra de dúvidas. Então nós, e eu trabalho diuturnamente na Assembleia, pensando assim, pensando que a população tem que estar feliz. E o que a gente puder fazer para ajudar, faça. Para atrapalhar, no local não é estar na vida pública. Iris, o homem dos mutirões e das multidões, que ainda nos dias de hoje, anos após a sua partida, continua reunindo uma multidão de amigos, admiradores, de gente grata, que sempre guarda uma história para contar. É um dia realmente de muita emoção, porque são gestos como esses aqui que eu vejo nos olhos de cada um, o amor que eles sentiam pelo meu pai. Isso me dá um conforto muito grande, porque eu tenho certeza que meu pai partiu realizado e sabendo que ele foi muito amado. Que coisa, né? Eu passei por lá, fiquei um pouco durante essa sessão, mas o suficiente para ver esse pessoal. E revi grandes pessoas ali, né? O Ortegal, por exemplo, Paulo Ortegal, grande figura. Não vou nem falar muito de nomes, não, se a gente deixa alguém de lado, pode parecer que a gente não está prestigiando, não é isso. É que foram tantas pessoas. E a Ana Paula, né? Pela iniciativa de criar esse instituto para preservar a memória de Iris, que já está preservada em nome de ruas, praças, avenidas, pontes, não sei o quê. Mas ali tem a história, tem a essência nesse instituto de Iris. Tem documentos importantes, tem a vida dele ali dentro. Então vai ser certamente, assim que estiver pronto esse instituto, finalizado, vai ser certamente um ponto de grande visitação. Né, deputado? Por que eu vou chamar o senhor de deputado? Vamos falar de deputado aqui. Deus te ouça, né? Quem sabe um dia. Tem vontade? No futuro, sim, talvez. Então.
O Íris é uma figura lendária do estado de Goiás, merece toda a referência. Nós já temos aqui no estado de Goiás o Instituto Mauro Borges, merecido ter o Instituto Íris. Bem lembrado. Só não vi no evento ali o Mauro Miranda, né? Uma grande referência Também política também, cria política do Íris. Vimos o Paulo Ortegal, que também é uma grande referência política. E eu acho que é uma homenagem mais do que merecida ao grande político que foi o Dr. Íris Rezende Machado. Tá bem, eu vi lá também o Armindo de Oliveira, radialista, trabalhou muito tempo na Brasil Central. Ele foi mestre de cerimônias de Íris durante anos e anos e anos. E junto dele estava uma pessoa também que eu tenho um grande carinho, que é Neucimar Moraes, também radialista, trabalhou muito tempo na Brasil Central. Um abraço para todos eles, um abraço para todo mundo. E Ana Paula, combinei com ela de a gente fazer uma entrevista com ela também, depois do Instituto. Pronto. E ela falou que vai me ligar, que a gente vai trazê-la assim que ela marcar um mutirão que ela vai fazer. Quer dizer, vai preservar nisso também a memória de Íris. O mutirão tem tudo a ver com Íris, né? Construiu 1000 casas em um dia, né? É Íris puro. Vamos lá, para finalizar o programa. Informação, STF finaliza a dosimetria da pena de Bolsonaro. Bolsonaro pegou, querem arriscar? Já está sabendo ou não? 27 anos e 3 meses. Tá vendo? Trabalhar com gente informada é outra coisa. 27 anos e 3 meses de prisão. É pouco, é muito, o que é? Trânsito em julgado já pega fechado, tá? Essa pena, tá? Já vai preso. Agora vai saber como é que se dará essa prisão, se vai para a cadeia ou se vai ficar na casa dele. Eu, particularmente, relacionado à tornozeleira eletrônica, eu entendo desnecessário. Não é? No contexto político que está fazendo, devido ficar afastado de rede social, etc. Não vejo razão. Agora, a condenação se aproxima e eu, particularmente, digo uma coisa para os senhores. Na mesma velocidade que teve esse processo do Bolsonaro, o cidadão comum que teve o filho assassinado, alguém da família, espera que ocorra uma velocidade dessa. Uma pessoa que fez um assalto na casa dela, um pedófilo, né? Não pode ter um processo que anda tão rápido em relação a que é um indivíduo inimigo do sistema, né? Colocado como nesse sentido. E do outro lado, você viver situações de impunidade, onde famílias choram a morte, o assassinato de seus parentes e não ter justiça para elas. Então fica a minha crítica nesse sentido, porque eu acredito que essa velocidade deveria se repetir em toda a justiça, também, não no caso só do Bolsonaro. Também pelas informações, apesar dessa definição do tempo de condenação, Bolsonaro e os demais réus não serão presos imediatamente. Ainda tem que se esperar os recursos e o trânsito julgado, né? Tá. E eles ainda podem recorrer da decisão, bem rapidamente. Embargo de declaração, no caso seria cabível, a princípio. O que é? De repente falou alguma coisa além, está contraditório, está faltando, aí você entra com isso. Essa condenação? Jamais. Isso aí está condenado, não muda mais não. É possível anular esse... Anular depende do vento político. Do jeito que foi para o Lula, pode ocorrer para ele. Não agora. Por exemplo, vamos dizer que ganha alguém da direita ano que vem, troca os ministros, aí você anula. Por isso você tem que ficar argumentando essas questões processuais, porque uma hora o vento muda e você consegue. O Lula é um grande exemplo. Tá bem. Doutor Vinícius Maciel, advogado processualista, muito obrigado pela participação aqui no programa. O senhor ajudou a gente bastante aqui. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, tá? Parabenizar toda a equipe, você também, Paulo, e a Lego, o presidente Bruno Peixoto, por um excelente programa, infraestrutura que é dado aqui na TV. E a você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Tá bem. E também o Reginaldo Júnior, né, que é o presidente da Agência Brasil Central, nessa parceria com a TV Assembleia Legislativa. Doutor Bruno Pena, advogado também, obrigado por ter vindo, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Paulo. Para mim é sempre uma alegria estar aqui na TV Lego, na TV Brasil Central. São duas televisões do povo do estado de Goiás, são duas TVs públicas. Para mim é uma alegria ainda mais vir aqui discutir um momento histórico esse, de lição de cidadania, de democracia, que uma pessoa que atentou contra o Estado Democrático de Direito foi condenado hoje a uma pena que ele merece para aprender a respeitar a eleição, a respeitar o jogo político e a democracia. Obrigado, Paulo. Registre-se também o trabalho, a forma como o governador Ronaldo Caiado está enxergando, e o deputado Bruno Peixoto, que comanda as duas emissoras, cada um a sua, e o Daniel Vilela também vice-governador, porque o senhor está tendo liberdade, todo mundo que vem aqui tem liberdade. Veja, está aqui o pessoal diz que uma pessoa de esquerda defendendo abertamente a direita, seu pensamento. Paulo, os políticos de direita dão esse espaço. Aí eu pergunto, no programa do governo federal, eles têm um canal, tem algum debate com alguém de direita? Não tem não. Então só aonde tem a direita como presidente, como governador, como deputado, que é o caso,
a esquerda participa. Explica isso pro não Vladimir tem, não Herzog. tem isso, não tem isso. Aí, ó, de mais uma vez, repetindo coisa da época lá de 60 anos atrás. Era de esquerda? Bruno, Bruno, atualmente, na UTV do PT, tem algum programa de direita? Não tem, sabe disso. Tá bem, o tempo estourou. Passamos 5 minutos além do tempo. Obrigado a você, telespectador. E como eu disse, o tempo passa rápido, aí não deu para ler algumas mensagens aqui, eu peço desculpas a todos, tá bom? Grande abraço a todos, bom final de semana, porque o programa agora só volta na terça-feira. Até lá então.